Olá pessoal, tudo bem? Para essa aula de hoje em metrologia, eu vou mostrar para vocês sucintamente qual vai ser a itemização para construir o artigo. Esse artigo que vai documentar todo o nosso projeto metrológico, toda a atividade de laboratório, etc, né? Então vou passar quais são os tópicos, o que é vamos dizer, o assunto mínimo em cada tópico, para explicar para vocês de uma forma melhor. Lembrando que no final dessa aula tem alguns links, né, para vocês irem buscar algumas informações, como por exemplo, citação e referência de trabalhos, né, que vocês vão ter que pesquisar, e também um modelo de um artigo da revista Elocução da FAEX, tá? Para vocês verem como formatar, como deixar no formato de artigo para a revista, tá? Queria pontuar primeiramente o seguinte também, que todo texto que vocês lerem, eu sei que muitos já sabem, mas só reforçando, tá? Que todo texto que vocês lerem, toda pesquisa, jamais pode existir aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Vocês têm que ler, vocês vão ler, vão entender, escrever de uma forma um pouco diferenciada, mas aquele texto não é seu. Vocês precisam fazer citação daquele texto. Geralmente é uma citação indireta, né? Lá no link do final da apresentação mostra como fazer citação indireta e direta. Lembrando que citação direta são poucas as vezes que a gente utiliza, que ela quando você tem alguma formulação, alguma teoria muito específica e bem formulada que você não quer perder a essência dela, então você coloca como está escrito lá onde você pesquisou. Mas tem forma de citar e de referenciar isso corretamente, tá? Eu não vou explicitar aqui, vocês busquem informações, se quiser tirar dúvida por e-mail, sem problema, mas tem alguns links e tem informações para vocês saberem isso melhor. Tem um link de um vídeo que vai ajudar bastante. Então vamos lá. Então qual que vai ser a itemização então do artigo? O objetivo aqui é compreender a itemização do artigo para a documentação do projeto. E o que tem na itemização? Resumo, abstract, introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e discussões, considerações finais e referências bibliográficas. Eu vou passar por cada um aí. Então, primeiramente aqui no resumo. É um tópico apresentado um geral do que será visto no artigo, tá? Ele geralmente ele não pode passar de uma folha, ele consome metade numa folha A4, por exemplo. Então ele vai pontuar qual a relevância do trabalho, qual o objetivo do trabalho, você vai na sequência, qual a metodologia que vai ser aplicada, explicar rapidinho qual a metodologia, quais os principais resultados, sua discussão desses resultados, e uma parte da conclusão. Tudo isso de forma bem sucinta. Incluir ao final algumas palavras-chave. Então, seu trabalho é sobre metrologia, então entra metrologia, medição, alguma palavra-chave que identifique o trabalho, você coloca lá, 3 ou 4, por exemplo. Já o abstract é um tópico, a tradução do resumo, né, para a língua inglesa. Aqui eu não vou cobrar o resumo perfeito, né, traduzido, simplesmente ir lá no Google, traduzir e colocar aqui só para dizer que tem, por assim dizer. Não vou ficar pegando o pé quanto a isso. E incluir o keywords, né, ao final desse abstract. Introdução. A introdução você começa, né, a justificar a importância de se entender a metodologia e quais as áreas pode ser usada, né? Faz um parágrafo sobre isso. Depois aponte a importância de se aprender conceitos teóricos e aplicando-os na forma prática para um melhor entendimento dos assuntos. Como que você consegue fazer isso? O projeto metrológico aqui vai ajudar. E o que é o nosso projeto? Levantar informações, fazer um laboratório para subter medições, documentar tudo isso, ver a questão de incerteza de medidas, tolerância. O projeto vai ser tudo isso, eu vou pontuar um pouquinho aqui. Pontue os objetivos do trabalho, linkando a frase anterior e para a sua formação como aluno.
Então essa frase anterior aqui, aponte a importância de aprender conceitos teóricos, por que é isso importante? Qual é o objetivo disso do trabalho, né? Então isso aqui são apenas alguns tópicos essenciais, mas vocês podem expandir isso aí, tá? É só para dar uma direção. Referencial teórico. De forma a dar um entendimento geral de metodologia, inicia com a sua definição. Qual é a definição de metodologia? Coloca aqui. Escreva um pouco da origem e história da metodologia, como aquela metodologia se desenvolveu ao longo dos anos. Pesquise outros trabalhos de autores diversos sobre metodologia, pontuando metodologias, resultados e discussões e conclusões. O que outros autores fizeram, né, sobre esse assunto de metodologia, que trabalho eles fizeram, que metodologia eles usaram, o que eles concluíram, resultados. Então pontue aí uns 3 ou 4 trabalhos aí. Lembrando sempre de citar, né, tudo isso que vocês pegarem, citar quem é o autor, depois por referência bibliográfica no final. Como eu já comentei, tem um link lá que explica como fazer isso. Metodologia. Explicar como será feito o trabalho, de forma geral, né, como será feito. Como foi divididas as equipes e tarefas. Na sua equipe, o que cada integrante vai fazer. Qual a peça que irá se estudar, né? Quais as etapas do projeto e detalhes de cada etapa. Isso pode ser feito nas fases, ajuda bastante. E como foi utilizado o laboratório de metodologia. Eu esqueci de comentar. Isso que são tópicos que vão ser construídos ao longo da nossa disciplina. Então, muita coisa que vocês não têm informação ainda, não fizeram laboratório, não dividiram a equipe ainda por inteira, não atribuíram tarefas. Então, são os tópicos que vocês vão sempre olhar para construir o artigo até o final da nossa disciplina, porque o artigo vai ser entregue em parciais, que eu já discriminei nas fases o que o aluno vai entregar lá, já em aulas anteriores, né? Resultados e discussões. Apresentar o componente a ser estudado, desenhe medidas desse componente. Parâmetros para serem estudados, como dimensões, tolerâncias, vamos esmiuçar isso aí. Como que é feita a calibração dos instrumentos, verificação, que medições que vão ser feitas, que medições são feitas em laboratórios, incerteza dessas medições, etc. Então isso aqui são apenas, apenas alguns tópicos essenciais. Como eu já comentei, ao longo da construção do artigo a gente vai melhorando, vai pontuando alguma coisa a mais e vocês ficam à vontade também para fazer isso. E considerações finais. Importância dos resultados do aprendizado do projeto, né? Verificar os objetivos do projeto desse artigo e se esse objetivo que vocês colocaram lá no começo ele foi alcançado aqui, vocês explicam aqui nas considerações finais. Tem que linkar esse objetivo. Expor dificuldades e como contorná-las, né? Que dificuldades vocês encontraram em fazer esse projeto meteorológico e como que vocês conseguiram solucioná-los e propor melhorias e outras atividades, né, para continuar esse trabalho. Tá, esses aqui são os tópicos são esses, eu digo tópico, introdução, resumo, metodologia, considerações finais, etc. Esse tópico é seguir à risca, né? Porque são eles que estão no artigo, no modelo da revista de locução, mas o conteúdo que eu expliquei aqui é o conteúdo mínimo. Vocês podem aumentar, ou se não tiver informação, pode trocar depois que a gente conversar e ver se é pertinente ou não. Então, como comentei, referências bibliográficas, pontuar todo o texto de apoio para a construção do artigo, seguindo as normas ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, de citação e referência a outros trabalhos. Então deixei um link de alguns vídeos aqui do YouTube que ele mostra como fazer citação, e tem um link também do artigo, formato do artigo, modelo do artigo da revista Elocução, para vocês colocarem o artigo de vocês nesse formato aí. Então isso aqui que eu tinha que explicar para vocês e mostrar. Que a dúvida também, mande e-mail que a gente vai sanando possíveis dúvidas aí. Obrigado.